Sob a proteção de Deus, declaro aberta a comissão da Frente Parlamentar em defesa do ensino técnico profissionalizante. Quero, antes, porém, situar o debate dessa tarde, é o programa de passe livre estudantil, mais especificamente aos estudantes do ensino técnico profissionalizante. O direito ao benefício pagamento do passe livre estudantil é oriundo de uma conquista da Lei Orgânica no seu artigo 336, parágrafo 2º. Inicialmente, o direito à política do passe livre limitava somente aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior do Distrito Federal. Por meio da emenda à Lei Orgânica número 5 de 96, de autoria dos deputados Wasni Derrori e deputado Pedro Celso, ampliou-se o programa aos alunos de cursos técnicos e profissionalizantes com carga horária igual ou superior a 200 horas-aulas, reconhecidos pela Fundação Educacional do Distrito Federal, hoje Secretaria da Educação do Distrito Federal, e pelo Ministério da Educação e Cultura e aluno de faculdades teológicas e instituições equivalentes. Bom, esse foi o texto que foi construído e ainda dando continuidade a essa parte preliminar, a Lei 239 de 1992 concedia inicialmente desconto aos estudantes na compra do passe estudantil, sendo 1/3 pago pelos estudantes ou responsável e 2/3 custeado pelo Distrito Federal por meio do desconto. A Lei número 4.462, de 2010, instituiu a integralidade do custeio público ao transporte urbano de estudantes matriculados na rede do Distrito Federal, criando assim, efetivamente, o programa Passe Livre Estudantil. O programa assegura aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área urbana, inclusive alunos de cursos técnicos profissionalizantes, com carga igual ou superior a 200 horas-aulas, reconhecido pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação, e alunos de faculdades teológicas e instituições equivalentes, os quais residem ou trabalham a mais de 1 quilômetro do estabelecimento e que estejam matriculados. A gratuidade nas linhas do Serviço Básico de Transporte Público Coletivo de Passageiros que sirvam a esses estabelecimentos, inclusive quando operados por micro-ônibus, metrô e veículo leve sobre trilhos ou pneus. O texto da lei original contemplava benefícios mensal limitado a 54 viagens por mês e por estudante. O benefício foi alterado para 27 trajetos de ida e volta por mês e por estudantes, sem um limitador de cada linha usada pelo estudante para o trajeto residência-escola-residência. O investimento público, só para se ter ideia, o crescimento dos gastos com as gratuidades. O investimento público, valores nominais, ou seja, não está corrigido. Nós temos, no exercício de 2012, um montante de R$ 72.600.000, aonde foi liquidado R$ 72.510.000. E aí nós temos 2013, eu creio que aqui a gente vai precisar de uma orientação, porque 2013 nós temos dois números.
Eu queria, João, se você pudesse dar uma claridade. Certo. 2003, perdão, 2013 nós tivemos uma dotação de 92 milhões e 92 milhões e 37 mil reais. 2014, liquidado 83 milhões, ou melhor, 84 milhões e 10 perdão, aqui dá 6, 11, 84 milhões e 160 mil reais. 2014 nós temos 107 milhões que foram autorizados no orçamento e foi gasto 103 milhões. Pegar as rubricas gerais, em 2015, 219 milhões autorizadas, foram pagas 197 milhões de reais. Em 2016, o volume sobe para 294 milhões, gastaram, foi liquidado, pago 294 milhões. Em 2017, aumenta novamente para 320 milhões e liquida, ou seja, paga 313 milhões de reais. 2018, até o momento em 2018, supõe-se que até o mês de julho, 212 milhões orçado e já gastou 116 milhões que já foram pagos. Então, esse, assim, é o retrato da evolução dos gastos. Portanto, eu vou passar a palavra agora ao professor Virgínio, que vai fazer um breve comentário aqui, que inclusive tem uma nota técnica que foi apresentada essa mesa, e depois os demais colegas aqui da mesa, nós depois ouviremos o DEFTRANS, né, e os demais colegas, que eu acho que antes do Virgínio falar, seria bom apresentar, né, para que as pessoas se tornem familiar, né? Em primeiro lugar, deputado Asni Derrore, inclusive aqui com o Facebook, né, além do Labnova, e vou, então, pedir que cada um apresente e diga a sua instituição. Pode ser assim? Para dar mais legitimidade, né? O nome completo e a instituição a qual pertence. Meu nome é Elisângela de Oliveira. Eu estou atualmente na coordenação geral do Pronatec. Eu sou Adriana Kikuchi, sou servidora do DEFTRANS, estou como chefe de unidade da coordenação de bilhetagem automática. Eu sou Maria do Rosário e sou gerente de acompanhamento da educação profissional da Secretaria de Educação do DF. Paulo César Ramos Araújo, diretor da Escola Técnica de Planaltina. Sou o professor Virgínio Beltrame. Na verdade, estou aqui acompanhando a frente parlamentar como consultor da frente. Boa tarde, meu nome é João, eu sou servidor da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa. Muito obrigado. Eu passo, então, nesse momento, a palavra ao professor Virgínio Beltrame. Você só não diz qual escola que você é professor, hein, Virgínio? Ah, tá. É bom? Eu sou professor no CESAS, porque, na realidade, aqui, nesse momento, eu estou fazendo o papel de representar as atividades da frente parlamentar. Bom, Vasni, só para, e a toda a mesa, só para um esclarecimento, né? Nesse ano foi constituída a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Profissional, né? Que tem representantes da Secretaria de Educação, de várias secretarias, e como parte das ações da frente, foi constituída uma sequência de mesas técnicas. Então, o objetivo, nesse momento, é trazer grupos técnicos para discutir temas específicos. Tá? E a gente está utilizando uma ferramenta, né, de participação da própria Câmara Legislativa, que é o E-Democracia,
Então, essa transmissão, o foco dela é fazer a transmissão ao vivo com participação das pessoas que quiserem contribuir. Então, as perguntas podem vir, né, quem estiver assistindo. Então, nesse momento está sendo transmitido ao vivo esse debate. E o grande objetivo do debate, da mesa técnica, é o quê? Fazer alinhamentos entre os diversos interesses, né, e os órgãos para que a gente possa melhorar e dar mais eficiência às políticas públicas. Tá? Então, um dos elementos que foi trazido para a gente logo de início, e aí eu também falo, não só foi trazido para frente, mas de vivência própria, né, como professor da educação profissional, foi exatamente o problema que a gente tem em relação ao passe estudantil. Tá? Este é um problema para a educação profissional complexo. Nós passamos nesse período no CESAS situações difíceis em relação ao passe estudantil e a gente entrou em contato, né, com alguns setores onde a gente elaborou aqui nessa nota técnica 10 questões que a gente entende que são, não esgotam, mas são fundamentais para a questão do passe estudantil para a educação profissional, né? Uma das questões, o próprio deputado Vasni já citou ali, a legislação fala em 200 horas. Tá? No entanto, o guia FIC Pronatec, que são os cursos de curta duração do MEC, são 160 horas, o mínimo. Então, o que acontece? E mais, essas 160 horas são exatamente para os cursos que atendem a população mais simples, né? Eu citei só alguns aqui: artesão em bordado à mão, aplicador em revestimento cerâmico, agente de alimentação escolar. Eles são 160 horas. Portanto, eles não estão dentro da legislação com direito ao passe estudantil. Então, é uma questão a ser discutida. A outra questão, que também se refere à legislação, é de que o passe estudantil ele não entra no período de férias e de recesso. No entanto, os cursos de educação profissional, eles entram nesse período, por 2 grandes motivos. Um dos motivos é, muitas vezes, o atraso do ponto de vista do Pronatec, que é o maior financiador, né, da educação profissional no país, e nessa pactuação costuma ter atraso, né? Então, nós tivemos esse caso agora, que nós tivemos atraso e entramos no período de recesso com os alunos tendo aula. E tivemos uma evasão enorme, por quê? Por esse período de férias e recesso não tem o passe estudantil. Tá? A outra coisa, principalmente se focar nos cursos FICs, que são de curta duração, a liberação do cartão e do crédito do passe estudantil, ele está desenhado do ponto de vista da logística para o ensino regular, né? Então, ele termina atrasando. No caso do aluno que está fazendo um curso FIC de 160 horas, quando ele vai regularizar isso, ou ele já desistiu, ou ele vai regularizar quase já no final do curso. Tá? Então, há uma necessidade. A gente teve uma conversa que foi mediada pelo deputado Vasni no DEFTRANS no início do ano, em que se discutiu a possibilidade de agilizar esse processo para entrega em até 2 dias. Tá? Então, o passe estudantil no curso FIC, além dele ter uma necessidade de começar logo no início, ele tem um problema. Você ainda tem um rodízio de alunos ali, quem não veio, quem vem. Então, você tem que organizar, nas 2 primeiras semanas, organizar toda essa possibilidade. Outro elemento que a gente destacou foram as unidades remotas, né? As escolas têm unidades remotas. Até agora nós somos unidade remota, o SES é unidade remota de Planaltina, então o processo é mais complicado para você emitir declarações, essas coisas. A questão, né, dos laboratórios em unidades fora da unidade da parte teórica. No CESAS também nós temos esse caso, no curso de enfermagem, a parte teórica é desenvolvida no CESAS e parte do laboratório é desenvolvida em Planaltina. Então, nós precisamos ter o passe estudantil para o CESAS e também para a Planaltina. Nós citamos também aqui a questão o curso técnico tem estágio, já tem o passe. Mas no caso do curso FIC, nós já estamos implantando práticas supervisionadas, e que muitas vezes essa prática supervisionada não é
ali na escola, é em outro local, não é na escola onde teve o curso. E há necessidade de se trabalhar essa possibilidade, né? A outra coisa é que o controle do passe estudantil no DEFTRANS é ligado a uma unidade educacional primária, né? Então, nós tivemos o caso do aluno, o aluno do SESAS, que é da educação profissional, quando ele foi lá, porque ele não recebeu o passe estudantil, falou, não, você vai escolher, ou você é aluno de EJA e ganha passe de EJA, ou você é aluno de educação profissional. Falou, eu sou dos dois. Isso foi passado para nossos alunos que ele tinha que optar, né? Ou ele era de uma escola ou era de outra, porque fica vinculado na unidade primária. Essa foi a informação que eu quero dizer, a gente recebeu, tá? Até nos disseram o seguinte, que nós tínhamos alunos lá que eram alunos da UNB, portanto, como a UNB tinha entrado de recesso, ele não recebia, porque ele era aluno da UNB, a unidade primária dele é a UNB, então ele não receberia no SESAS, porque está ligado à unidade primária, né? E isso é um complicador, porque a educação profissional nem sempre ela é vinculada, ela é desvinculada de outra unidade que ele possa estar desenvolvendo a aula. O passe nos dias de sábado a gente já sabe que é possível, mas é uma coisa que nem sempre fica bem organizado, tem que se discutir isso, tá? Principalmente a gente estava discutindo o EJA integrado, que a gente tem que ter aula no sábado. Eu visitei pelo menos 2 escolas de EJA integrado que colocaram dificuldades nesse passe no sábado, terminavam não acontecendo e cria uma evasão enorme, tá? Nós temos um caso que eu não sei como é que está, né? O SESAS vai passar a enfrentar isso. A Secretaria de Educação tem 2 sistemas, o iEducar, que vocês já estão trabalhando, e o SAGE, que é para a educação profissional. No caso do SESAS, que vai trabalhar com os 2, né, é uma necessidade logística de entender como nós vamos entender esses alunos. Isso não vai acontecer só no SESAS, né, com a proposta do ensino médio integrado. Nós vamos ter escolas que vão ter, né, o regular e a educação profissional. Então, se nós vamos ter 2 matrículas do aluno, como isso vai ser lido lá pelo sistema do DEFTRANS, tá? E, por último, a gente colocou aqui, né, quando os alunos têm problema com o passe estudantil e reclamam, a gente observou que há uma variedade de informações diferentes, né? Então, nós que vivenciamos isso muito, porque durante o recesso, nossos alunos todos ficaram, então um ia lá e dizia, não, nós não recebemos, mandava um e-mail, dizia, manda para o e-mail a lista de presença. A gente mandava, aí chegava lá, não é para o e-mail, é para outra coisa. Não, o problema foi que você está estudando, você tem uma faculdade e lá não dá. Então, são uma série de informações que são dadas. Cada aluno traz uma informação diferente e você tem uma dificuldade de organizar isso, tá? Então, por fim, a questão que a gente colocou, né, na hora de estar desenvolvendo essa discussão, foi a necessidade de o DEFTRANS não só ter dentro da política do DEFTRANS, ter um capítulo exclusivo de educação profissional, como ter uma logística voltada para a educação profissional, porque é diferente do ensino. Então, quando você pede um técnico que está lá, ele já está sobrecarregado de uma série de outras atividades, né? E como a atividade regular é a atividade de maior peso, né, o ensino profissional, porque a atividade de governo ela é complicada, o que é importante é aquilo de maior peso naquele momento. Então, quem é menor peso nunca chega no primeiro da fila, porque sempre tem uma outra prioridade que chega primeiro e tira aquela, né? Então, há necessidade de se ter no DEFTRANS tanto uma legislação, uma parte da legislação específica para a educação profissional, como uma estrutura para isso, tá? Então, pessoal, é isso que a gente, do ponto de vista da frente, levantou, mas a minha sugestão é que os outros colegas, né, da educação possam colocar as suas questões para que a gente inicie. A ideia hoje é iniciar um processo que a gente pode ir desenvolvendo, que a gente chama de alinhamento, né, estrutural, ou seja, entre a educação profissional, o DEFTRANS, a legislação e a Câmara Legislativa, do ponto de vista de legislação, que a gente possa ir organizando esse processo de forma colaborativa, tá? Então, é isso que eu queria colocar para você. É muito importante também, Virgínio, destacar o acompanhamento da coordenação do ensino profissional na rede pública do Distrito Federal, até porque são eles que atestam no processo interno de gestão o reconhecimento das necessidades e o suporte que a Secretaria tem que dar, né? Então, isso é extremamente importante para que a gente possa construir
a legitimação das necessárias adequações das proposituras legislativa, administrativa, que compõem a concessão desse benefício que é extremamente importante para a população estudantil. Eu indago aqui aos colegas quem gostaria de ser o próximo para completar depois. Talvez, se a doutora Adriana, né, fosse talvez a última consideração, ajudaria a gente, porque aí você já teria as abordagens sobre as diversas pautas que foram levantadas especificamente com relação ao passe. Eu pergunto se o Paulo gostaria de completar, então vamos passar a palavra ao professor Paulo. O professor Paulo é o diretor da Escola de Saúde de Planaltina, na Escola Técnica, como também desenvolve vários projetos do Pronatec através desse polo, que é a Escola de Saúde em Planaltina. Professor Paulo, por gentileza. Bom, boa tarde, deputado Vazzi, boa tarde, mesa, boa tarde quem nos assiste. Nós somos representantes da Escola Técnica de Planaltina e temos aí algumas considerações a fazer pertinentes ao tema, trazendo também algumas experiências que chegam até nós e problemas que os alunos enfrentam nessas possibilidades da formação profissional. O professor Virgínio, como ele colocou muito bem a questão, né, da quantidade de horas, das cargas horárias, mas tem, talvez, para clarear melhor a discussão, seria interessante ponderar como que a formação profissional hoje acontece no DF, né, dentro dessas possibilidades. Somada aí às considerações do professor Virgínio, nós poderíamos dizer que a formação profissional ela pode ter aí, do ponto de vista da organização, sua tipologia de aula. As aulas são tidas como aulas teóricas, que acontecem no ambiente de sala de aula, aulas convencionais ou salas adaptadas. Nós temos as práticas laboratoriais, que acontecem dentro da instituição na qual o aluno estuda, ou então em uma outra instituição. O professor Virgílio mencionou bem os alunos que estão matriculados em Planaltina e estudam no SESAS. O SESAS atualmente não dispõe de uma estrutura laboratorial para atividades práticas específicas. Então, existem momentos em que é necessário que os estudantes se desloquem de suas localidades, de suas casas, que não é necessariamente em Planaltina, mas podem morar até em outras regiões administrativas, adversas aqui do plano piloto, para Planaltina. Então, às vezes, é necessário até mais que uma viagem no mesmo trajeto, mas que uma passagem nesse caso. E aí, sem essa possibilidade, eles não teriam condições de fazer aí as suas aulas. A secretaria, em alguns momentos, contratou ônibus para fazer transporte, mas na medida em que a gente começa a aumentar a quantidade de pessoas participando desse processo, isso aí se torna um pouco mais difícil, até para as regionais de ensino, a secretaria suportar esses custos. Um outro processo que acontece na formação profissional são as aulas que acontece no âmbito das práticas supervisionadas. Quando nós estamos falando da área de saúde e de outras áreas afins, né, hoje nós contamos com assistência bastante significativa na formação profissional das instituições parceiras. No nosso caso aqui do DF, nós temos a Secretaria de Saúde, que é uma das grandes parceiras, mas também temos a Polícia Militar, né, o Corpo de Bombeiros, aqui o Hospital das Forças Armadas e alguns ministérios. Né, o Ministério da Força Aérea tem trabalhado conosco, Ministério da Defesa e também setores da Presidência da República. A prática supervisionada é direcionada conforme a tipologia do curso e conforme a oferta da instituição que trabalha conosco. E aí esse deslocamento do estudante é imprescindível para que ele consiga fazer a participação em suas atividades. Existe na organização da prática supervisionada um certo protocolo a ser seguido, principalmente considerada aí a tipologia do curso. O estudante precisa passar por um cadastramento, tanto junto à escola, quanto junto à instituição a qual ele fará a atividade supervisionada pelo professor. E temos aí calendários e prazos também a serem seguidos, principalmente na Secretaria de Saúde.
quando esses calendários eles não conseguem ser articulados, muitas vezes a gente não consegue ter a eficiência correta na formação. Então, um curso que duraria por volta de 2 anos e meio, conforme a organização do curso, a possibilidade de oferta, deslocamento, ele pode até ultrapassar em 6 meses, né? Mesmo o estudante querendo fazer a sua formação nesse caso. Para solucionar algumas dessas questões, foram levantadas as possibilidades de oferta de práticas supervisionadas, considerando até outras particularidades dos estudantes. E a professora Virgínia menciona certamente aos sábados, né? É algo perfeitamente viável e possível. Se nós observarmos do âmbito da Secretaria de Educação, normalmente os professores são contratados para trabalhar de segunda a sexta, né? Mas nós temos outros processos implantados, como é o caso, né, do Pronatec, que faz um outro tipo de contratação que permite a contratação de professores para atuar nesses cenários nos finais de semana. E também esses períodos de férias, né? Existe algo um tanto complexo para a formação profissional, que é a própria organização curricular. Em Planaltina, por exemplo, nós temos 10 cursos técnicos vinculados. Então, se nós fizermos aí uma conta baixa, vamos ter próximo de 300 disciplinas sendo ofertadas semestralmente. Então, a organização ela se torna um pouco mais complexa. Quando os estudantes, por exemplo, eles são reprovados em uma dada disciplina no semestre, a escola precisa se reorganizar para fazer essa oferta. Então, os próprios horários da escola, eles precisam ser flexibilizados em algumas condições para assimilar essas possibilidades. Do contrário, o aluno acaba, de fato, evadindo, né? E isso acontece também quando nós não conseguimos dar celeridade a essa organização curricular, principalmente quando o curso ele é de curta duração, como bem mencionado o professor Virgílio, né? Como nós temos um processo de trabalho associado a uma prática e presença, né, onde o aluno, se ele falta aquelas aulas introdutórias, ele, de fato, ele pode ser reprovado por falta, né? E isso aí traz um prejuízo pedagógico, tanto para a instituição quanto para a formação do estudante. Nessa questão também dessa formação, nós temos que pensar também na questão da temporariedade, né? Os cursos eles têm uma abrangência de tempos distintos, conforme o curso, a tipologia e a organização que é dada na instituição. Se ele é dado em EAD, se ele é dado em presencial, se ele tem curta duração ou longa duração, são detalhes que a instituição precisa se reorganizar, né? E uma outra questão adiante é a própria tal descentralização da educação profissional. A descentralização da educação profissional no DF, ela começa a ganhar força no momento em que o Pronatec é instaurado aqui com a Comissão de Trabalho e Constituição e Coordenação na educação, vinculado à Diretoria de Educação Profissional, e que nós conseguimos levar cursos técnicos de uma escola para outras localidades. Hoje, a Escola Técnica de Planaltina tem a satisfação de trabalhar com cenários, por exemplo, de Paranoá, São Sebastião, Plano Piloto, Taguatinga, Brasilândia, Guará, Cruzeiro Ortogonal e Sobradinho. Então, é a mesma escola que tem alunos vinculados com outras unidades escolares nesse processo de parceria. Algo que não era possível até anos atrás. Então, quando pensamos numa escola técnica, pensar que o aluno que sairia de São Sebastião ou de Brasilândia para Planaltina para fazer essa formação, e de fato nós tínhamos alguns alunos de bastante longe, né, mas o trajeto de fato é muito difícil para eles também realizarem nesse momento. Então, a articulação que precisa ser feita à escola, essa nova organização com o Pronatec, permite de fato uma certa acessibilidade. Mas outros desafios vão surgindo dentro dessa caminhada, ou seja, o processo vai ficando cada vez mais complexo. E a questão do passe livre, ela precisa ser repensada para que a gente tenha condição de dar certa celeridade a essa organização, visto que tempo na organização do trabalho, de fato, ele pode influenciar na presença ou na ausência do estudante nesse processo. Aliás, a educação profissional ela tem uma discussão bastante intensa do ponto de vista do aproveitamento escolar, do rendimento, da questão trata do sucesso escolar. Na nossa escola, por exemplo, nós temos até 2010 um sucesso escolar da ordem de 65%. Né, dos estudantes que ingressaram a partir de 1999, quando a escola foi iniciar suas atividades. 65%. E quando nós fizemos o mesmo levantamento, considerando a partir do ano de 2011, quando nós começamos a expandir esse trabalho, essa taxa ela começa a declinar e ela vai estacionar agora em 2016 por volta de 52% a 53%.
Tá? Significa dizer que a expansão da educação profissional, da quantidade de oferta de vagas, também, de certa forma, implica numa complexidade tal que vai, ao final, promover uma certa quantidade menor de estudantes do que aquela quantidade que era ofertada em anos anteriores. É óbvio que a gente tem que considerar também que no momento em que a escola oferta uma pequena quantidade, ela tem um controle maior e uma possibilidade maior de sucesso escolar. Essa complexidade que vai assumindo em um momento posterior nos impõe a pensar e refletir sobre práticas possíveis e todas as situações que venham a combater com a presença, que venham a dificultar a presença do estudante na escola. A contar a presença do curso da parte teórica, da parte prática dos estágios supervisionados e das atividades comunitárias que são essenciais para essa formação, sobretudo nessas áreas de saúde que tratam da questão do cuidado como prática inerente à formação e ao desenvolvimento do curso. Então, nessa condição, nesse cenário de certa complexidade que vai estabelecer a educação profissional, há que se pensar que nós temos que buscar mecanismos que possam minimizar aí as dificuldades, fatores que dificultam a presença do aluno na escola, no sentido de que o recurso público ele venha a ser aplicado com a maior possibilidade e para atender ao maior número de pessoas possível naquilo que eles esperam, que eles buscam. Nessa fala inicial que a gente traz, então, alguma consideração posterior está à disposição. Muito obrigado, professor Paulo. Eu queria ressaltar que me ajudem, professor Virgínio, eu já detectei aqui a necessidade da correção da emenda número 5 de 1996. Naturalmente, já foram decorridos muitos anos, né? Aqui construindo com a professora Rosária, que está lá na coordenação do ensino profissionalizante, ela sugere, então, que seja escrito, reformulado o texto no seguinte sentido: inclusive estudantes da educação profissional nos cursos técnicos de formação inicial e continuada, dos cursos técnicos e de formação inicial e continuada, o FIC, né? E aí também segue o texto com carga horária igual ou superior, não a 200 horas aulas, e sim a 160 horas aulas reconhecidas pela não mais Fundação Educacional, mas sim Secretaria da Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação e Cultura e os demais complementos que não sofreram alteração. Bom, o próximo aqui, indago, seria Rosário ou a... Tá, então... com vocês a professora Rosária, da Secretaria de Educação e também do IFB, né, Rosária? É importante, ela também integra os quadros do Instituto Federal de Brasília. Sim. Boa tarde, aqui à mesa e a todos que nos assistem. Eu primeiro queria ressaltar a importância desse debate, primeiro a importância da frente, né, Virgínio, aí da Frente Parlamentar de Educação Profissional, que é uma grande conquista que a educação profissional teve no DF. E a importância desse debate, principalmente nesse momento em que o DF viveu aí várias situações no enfrentamento aí da falta do passe estudantil na educação básica. E aí dizer que a educação profissional, ela é educação básica. Então, naquilo que a educação básica tem o direito, a educação profissional precisa ter esse direito também. Essa é uma compreensão que a gente tem tentado construir ao longo dos anos, para não colocar a educação profissional como se fosse algo à parte, mas também considerar que nem sempre aquilo que é da forma como ele está desenhado para a educação regular vai atender às especificidades da educação profissional. E aqui nós vimos nas colocações, nos próprios questionamentos levantados pelo Virgínio e detalhados pelo Paulo, o quanto de especificidade há
na oferta de educação profissional e que essas especificidades precisam ser atendidas com esse direito de ter o passe estudantil. Então, nós temos aí os cursos, como o Virgínio falou, né, um plano de curso FIC prevê uma carga horária de, no mínimo, 160 horas. Então, se isso é aprovado, um plano de curso, então esse estudante tem que ter esse direito garantido a partir das 160 horas. E, para além disso, dessa aula regular, e o Paulo colocou muito bem, existem toda a questão das aulas práticas, existe a necessidade da mobilidade desse estudante para outros lugares que não sejam a escola, ali, a unidade escolar. Então, essa questão é fundamental, e nós consideramos a falta do passe estudantil como um dos fatores de promoção da evasão escolar. Então, o deputado Asnif ressaltou que eu sou professora, né, no IFB, eu estou aqui como gerente de acompanhamento da educação profissional da Secretaria de Educação, mas eu trago meu exemplo como professora do IFB, que sou professora em curso técnico, e EJA, né, à noite, e eu já comecei a minha turma com 40, 45 estudantes, e, ao final do semestre, ela está, muitas vezes, pela metade, e a grande questão é o passe estudantil, e a demora. Porque, quando vai resolver o problema do passe estudantil, foi uma questão levantada pelo Virgínio, já passou metade do curso, os estudantes já perderam muito, tem a questão da frequência, que é necessária, ter 75% de frequência. Então, muitas vezes, já superou o quantitativo de faltas que aquele estudante podia ter naquele módulo e acabou, ele desiste. E nós não conseguimos recuperar esse estudante, que já teve uma dificuldade grande de trazê-lo para a escola, e nós perdemos por causa de um fator externo, que não é um fator da escola, perdemos por falta do passe estudantil. Então, é uma questão muito sensível, que a gente agradece muito, né, a ter colocado isso em pauta, e espera muito que também o DF-Trans seja sensível a isso, né, que nós possamos aqui começar realmente traçar um alinhamento e encaminhamentos para resolver essas questões que são de fundamental importância para ampliar a oferta de educação profissional e para possibilitar a permanência e o êxito desses estudantes. Acho que isso é fundamental, e nós estamos aqui para contribuir com isso e para prestar os esclarecimentos necessários. Muito obrigado, professora Rosária. Eu gostaria ainda de pedir à colega da secretaria, eu não gravei o nome, Elisângela, me perdoe, Elisângela, também para fazer algumas observações, porque sempre o olhar distinto acaba dando uma amplitude maior à problemática e às consequências, e o privilégio de termos a sua presença nessa oitiva que nos ajuda bastante. Obrigado. Com você a palavra. Bom, como a gente trabalha muito em parceria lá com o Paulo, e como a Rosário colocou, uma das maiores dificuldades que a gente tem mesmo para os cursos FICs é o tempo. A questão da demora hoje tem sido um dos nossos maiores problemas. Como ele tem uma curta duração, até a gente conseguir fazer todo o processo do passe estudantil, a gente tem problema. E é porque, das últimas vezes, a gente se desdobrou, e, em algumas vezes, a gente chegou a ir para dentro do DF-Trans, ajudar, para ver se a gente conseguia agilizar, e, mesmo assim, a gente teve a desistência de muitos alunos por conta do passe estudantil. Esse a gente pode colocar que é o principal fator da evasão, é a questão do passe estudantil. Depois do passe, aí vem outras questões, mas esse é o nosso principal impasse hoje, principalmente dentro dos cursos FIC. Né? E toda a problemática que já foi colocada aí, a questão dos estágios, das práticas supervisionadas não serem no mesmo local, a gente ter a possibilidade de ter atividades no fim de semana e o aluno não ter como ir porque não tem como se deslocar. Tudo isso para a gente conta. Né? Então, assim, o que a gente tiver de possibilidade de ajudar o DF-Trans, a gente está aberto a fazer. Como a gente já fez, a gente já tentou ajudar, já deu sugestões. Eu não sei se seria a falta de pessoal, uma nova filosofia, como o Virgílio colocou, alguém especializado só na educação técnica, porque ela realmente é diferente. Como a Rosário colocou, ela faz parte da educação básica, mas ela não pode ser tratada
dentro dos moldes da educação básica, porque ela é muito diferenciada, né? Então, eu acho que a gente tem que, realmente, é louvável o que está acontecendo e a gente tem que trabalhar para tentar resolver essa situação. Porque, num curso de 160 horas, o primeiro passo que a gente tenta fazer no primeiro dia, emitir a declaração para o aluno entrar junto ao DEFTRANS. Mas, a partir da declaração, a gente não tem mais controle no processo. E aí fica tudo por conta do DEFTRANS. E, muitas vezes, a cobrança não vai só para o DEFTRANS, vai até para cima da Secretaria de Educação, como se a gente pudesse resolver a situação. E a gente não tem controle sobre o processo, né? Então, a gente tentar estreitar os laços e ver quais as dificuldades e as soluções que a gente pode alcançar junto com o DEFTRANS seria, assim, fundamental. Bom, nós tivemos já a consideração, antes de passar para a nossa convidada do DEFTRANS, doutora Adriana, que é gerente da gratuidade, é isso, Adriana? Não, chefe de unidade. Da bilhetagem. Perdão, a gente vai construindo. Eu queria anunciar, me parece que nós já temos aí por volta do que uns 1.200, João, acompanhando. Nós temos uma parte significativa para acompanhar no Facebook, uma outra parte acompanhando aqui. Inclusive, tem algumas perguntas aqui. Tá ótimo. Daqui a pouco a gente vai às perguntas, mas só para a gente ter uma leitura global, quero aproveitar e anunciar que no dia 20 de agosto, às 15 horas, nós levaremos esse debate para a Câmara Legislativa. E até lá queremos já ter a emenda à lei orgânica, a correção da emenda à lei orgânica. Vai ser às 15 horas, dia 20 de agosto, Educação Profissional. Quero aqui registrar esse convite, né, a todos vocês que estão nos acompanhando, que ajude a divulgar nas escolas técnicas profissionalizantes. Vou pedir muita ajuda da Rosária Elisângela, e o Paulo, e o Virgínio, como também ao pessoal do IFB. Eu vou passar a palavra à doutora Adriana, que vai trazer as considerações mais dentro da ótica do DEFTRANS. Boa tarde a todos que estão acompanhando, boa tarde aos colegas sentados à mesa. Para nós, para mim, pelo menos, na DEFTRANS e para toda a gestão atual, a gente tem um prazer muito grande de estar participando desses debates. A DEFTRANS tem vivido, na sua história, um momento muito importante de estar realmente focado em uma gestão mais técnica, mais focada em fazer o trabalho técnico, e isso é muito importante também, né? Que é o papel a que se propõe a autarquia. Eu vou tentar seguir aqui as questões que foram colocadas, elencadas, até para a gente se organizar, até porque eu acho que o que foi abordado pelos demais colegas acaba entrando aqui dentro também, né, das 10 questões. Mas, se eu faltar algo, vocês, por favor, me retomem, né? E antes também de começar, só fazer mais uma ressalva, eu também sou da área da educação, sou professora na área de pós-graduação e sou super sensível a tudo que vocês colocaram, a questão dessa flexibilidade, da diferença de cada tipo de modalidade de ensino, né? Então, e além de ser servidora da DEFTRANS já lá desde 2013 que eu atuo dentro da DEFTRANS, né? Eu também atuei diretamente no posto, no atendimento junto ao estudante. Então, muita coisa que vocês colocam aqui, eu também vivi junto a eles. Então, a minha visão lá dentro, e daí um pouco o motivo de eu estar onde eu estou hoje, é justamente trazer para a unidade de bilhetagem, para a gestão, o olhar do estudante, o olhar da instituição, para que a gente consiga realmente ter essa proximidade. Então, a princípio, antes de mais nada, a gente tem, sim, todo o interesse de estar cada vez mais próximo ao estudante, às instituições, e tentar atender a demanda deles, que, afinal de contas, a DEFTRANS ela serve ao cidadão, né? Esse é o nosso foco, o nosso objetivo. Então, na primeira questão aqui, vocês colocaram a questão do passe estudantil ser disponibilizado pela lei, né, a questão das 200 horas. Infelizmente, a DEFTRANS ela atua conforme o princípio da legalidade. Eu tenho que seguir aquilo que está previsto em lei. Então, aí a gente teria que realmente alterar a legislação para que a DEFTRANS pudesse atender. Então, assim, alterando a legislação, a gente não teria nenhuma dificuldade. A gente havia aberto,
esse debate e, infelizmente, a gente teve uma certa censura em relação ao período eleitoral e tudo, e a gente teve que adiar esse debate da alteração mais para frente. Mas existe, sim, na atual gestão, toda uma disponibilidade para fazer essa alteração, entendendo o atual contexto, né? Antigamente, quando se foi feita essa lei do passe livre estudantil, ela é mais antiga, ela ainda não tinha essa concepção, né, dos cursos do FIC. Então, a gente, sim, tem essa sensibilidade da importância, mas a gente teve essa limitação nesse período eleitoral, que, passado esse período, a gente teria todo o interesse de fazer essa revisão, como foi feito. Existe processo, tudo que a gente fez encaminhamento, a Secretaria da Criança até tentou ajudar também em alguns pontos, mas a gente esbarrou nessa limitação que é temporária, né? Vai passar esse tempo, a gente vai conseguir resgatar esse debate. A questão das férias, né? Nessa semana mesmo, a gente começou a conversar junto com a nossa equipe de TI sobre a evolução do nosso site, né? Todo o cadastro do estudante, ele é feito hoje, não só do estudante, mas de todas as gratuidades, ele é feito no passelivre.df.gov.br, né? E lá nesse site ele faz todo o procedimento de cadastro e tem todo um acompanhamento. Inclusive, uma das grandes demandas que nós tínhamos anteriormente é a falta de informação mesmo. O estudante, às vezes, dizia, a gente falava no posto que estava faltando frequência, ele ia para a escola falava que tinha mandado a frequência e ele ficava vendido no processo. Hoje, dentro desse ambiente virtual que já está em funcionamento, ele consegue verificar se a frequência foi ou não foi encaminhada e quando ela foi encaminhada. Então, ele consegue ter melhor gestão sobre o benefício dele, para saber o que ele tem que fazer. Ele também consegue verificar em qual instituição ele está cadastrado. Então, se ele necessita de solicitar troca de instituição, ele pode fazer isso dentro do site. E dentre outras questões que foram evoluídas. Uma evolução nova que nós estamos querendo fazer é o cadastramento também das instituições na mesma plataforma, como forma de facilitar a comunicação entre DFTrans e as instituições. Então, a partir do momento que a instituição entra lá no site, ela consegue cadastrar, colocar o calendário acadêmico, colocar tudo lá, tirando essa logística de mandar para um e-mail que alguém tem que receber, alguém tem que verificar. E a gente tentar automatizar isso. Porque, sim, um dos grandes problemas que nós temos hoje na DFTrans é falta de pessoal. E é um problema muito grande, muito importante, que a gente está tentando buscar a autorização do concurso e tudo para ampliar o pessoal. Hoje a gente tem muitas sensibilidades dentro do DFTrans por conta de falta de pessoal. E a gente está buscando suprir, tentando automatizar aquilo que pode ser automatizado. Dentro dessa plataforma nova que a gente está propondo, a instituição teria a possibilidade de informar o calendário acadêmico dela de cada curso. Então, se o curso começa e encerra numa determinada data, a gente vai seguir personalizadamente aquela data, né? Hoje, a gente não tem essa possibilidade logística de fazer esse acompanhamento. E aí, sim, infelizmente, a gente acaba entrando por aquela máxima. Vamos seguir o calendário acadêmico do ensino regular como uma forma padrão. Ainda assim, conforme as instituições nos procuram, a gente tenta fazer isso na mão, né? Autorizar escola por escola, mas realmente a gente tem essa dificuldade ainda. O que eu posso dizer para vocês é que existe já essa proposta, o pessoal do desenvolvimento já está trabalhando nessa plataforma e a ideia é que isso seja feito de forma personalizada. Então, isso daria para nós uma solução para essa questão das férias. Realmente, durante o período de férias, eu não posso autorizar, né, o aluno a ter o uso do benefício, porque fica bem claro na legislação que é para ir para a escola e de escola para casa. Mas a grande questão é que hoje as nossas férias são férias padronizadas para um público muito distinto e diverso, né? Então, a gente entende isso e, por isso, a gente está nessa tratativa. A gente tem aí um período de limitação, de desenvolvimento da ferramenta, justamente por problema de pessoal. E até a gente tem abertura a cidadãos que queiram nos apoiar em termos de trabalho voluntariado, que queira ajudar a gente a desenvolver a ferramenta, é super bem-vindo. A gente tem toda uma abertura para isso. Se quiserem lá ajudar, pôr a mão na massa para poder regularizar, a gente fica muito feliz, né, com a contribuição. Até o pessoal do diretório de alunos da UNB, a gente teve uma reunião com eles, acho que no início desse mês, se não me engano. Os dias têm passado muito corrido, tenho perdido um pouco
a noção do tempo. Mas recentemente a gente teve uma reunião com eles passaram essa questão das férias para nós, e a gente passou para eles justamente essa demanda que a gente está trabalhando. E eles até falaram da questão de uma possível parceria com as empresas juniores, né, da UNB, deles darem esse suporte de pessoal. Mas, realmente, a gente tem essa proposta, já está em desenvolvimento, mas temos, de novo, um problema de pessoal que pode aí alastrar um pouquinho. Acredito eu que até o próximo período de semestre, de finalização de semestre, a gente já consiga isso. Mas, nesse meio tempo, a gente corre, porque a gente entende que existem os estudos modulares, né, os cursos que são com um calendário bem diferente. Enfim, essa parte das férias, ela solucionaria por esse ponto. Os cursos FIC de curta duração eu já coloquei para vocês, né, para os senhores. As unidades remotas são outro problema, porque a PASSE é referenciada à unidade ofertada do curso, o que dificulta todo o processo de organização e integração junto ao DEFTRANS, sendo um dos motivos o atraso do processo de liberação de PASSE, né? As unidades remotas que você está se referindo aqui é aquela questão de não ser a sede principal? Exatamente. Isso, né? A escola tem uma série de parcerias que unidades ele colocou, remotas. isso. E esse processo ele é complexo por quê? Porque eu tenho que fazer um levantamento, passar para a unidade central, que vai passar. Então, você cria uma cadeia muito extensa, já tem a dificuldade no DEFTRANS, você cria uma cadeia muito extensa também internamente. Né? Então, você dificulta até chegar à documentação. Qualquer informação que vai passar, também você não consegue fazer ela direta, ela vem lá na sede central, que não está muitas vezes acompanhando, porque não tem como acompanhar os diversos. Imagina o Paulo com as diversas unidades remotas, ele acompanhar o problema de cada uma. Né? Sim, então, claro. Então, novamente, a plataforma ela tende a trazer uma solução para esse problema da burocratização. Entendendo que eu estou num ambiente virtual, onde a escola está se cadastrando com uma senha dela, que é intransferível, é sigilosa, ela pode inserir ali a documentação e já pode ter a validação daquele documento de uma forma mais direta, né? Então, a gente pode conseguir fazer essa gestão de uma forma mais fácil. Mas eu acredito que essa situação em específico, a gente realmente vai ter que estudar ela um pouco mais para a gente poder entender os gargalos e as possibilidades. Uma das ações que a gente tem tentado fazer, inclusive eu estou em tratativa, ainda não consegui marcar a reunião com o pessoal do IFB, que nos pediu uma reunião para poder fazer uma parceria. A gente tem trabalhado muito nessa gestão com a questão de fazer as parcerias com as instituições. A gente já está fazendo a entrega do passe livre dentro das escolas públicas, né? E existe uma tratativa com o IFB para que a gente possa fazer essa gestão mais próxima também de todas as unidades, entendendo que há um complexo grande, né, com uma alta demanda, e que a gente poderia desburocratizar alguns atendimentos. Para nós é de extremo interesse, porque a gente tira os alunos da fila, né, e conseguimos fazer essa tratativa de uma forma mais específica. Então, o que a gente puder fazer nesse sentido, com certeza a gente também vai fazer. Então, tem uma reunião, a gente tem que dar andamento a ela, né? Estou até em dívida lá com o pessoal da FB, para que a gente possa desenhar esse fluxo melhor, para que faça essa parceria no mesmo sentido que a gente fez ali com as escolas regulares, né, de entrega do passe livre lá. Inclusive numa gestão melhor da questão do calendário, da frequência, né? Enquanto a gente ainda não tem a ferramenta pronta, atender uma instituição que esteja disposta, que esteja mais próxima, para nós é de extrema relevância, né? A gente tem todo o interesse. O que mais que nós colocamos aqui? A questão do laboratório, né? Algumas outras questões aqui que a gente vai colocar sempre vai esbarrar na questão do a gente ter o princípio da legalidade. O que está previsto lá na lei, hoje vigente, né? A gente tem que seguir exatamente o que está lá na lei. Tendo lá, a gente consegue fazer tudo dentro do possível, né?
Existe a previsão da questão prática, das atividades práticas, ela está descrita dentro da portaria conjunta número 5, de 24 de fevereiro de 2016, e lá tem toda a documentação que vocês precisam apresentar para que a gente possa considerar a atividade prática do indivíduo, inclusive deslocamentos aos domingos também. A questão do sábado, que acho que não sei se eu pulei ou se ainda vai vir. A questão do sábado até a gente tem como ferramenta padrão de segunda a sábado, né? Então, hoje já está até como padrão. E depois é que a gente faz os ajustes. Agora, o domingo realmente tem que ser uma solicitação específica. Como é que é feita essa solicitação? É aberto um chamado para que a gente possa analisar a documentação. Né? Na verdade, não é nem um chamado, desculpa. É aberto um pedido de aumento de acessos dentro do próprio portal do aluno. Ele faz pelo site da casa dele e encaminha a documentação que é prevista na portaria que eu mencionei a vocês. Né? Portaria conjunta número 5, de 24 de fevereiro de 2016, que é o que a gente tem vigente hoje. Essa documentação seria uma documentação não só da instituição, mas do próprio local de estágio, para que a gente possa confirmar realmente que o indivíduo está num local de estágio específico e ele está frequentando aquele estágio normalmente. Podemos fazer algumas alterações de logística? Podemos, mas tem que seguir a documentação que já está prevista lá na legislação. Mas sim, é possível fazer tanto ampliação da carga horária, a questão de aumento de acesso, quando eu tenho 2 cursos, ela é possível também. E aí a gente entra naquela questão do... Acho que eu vou pular de novo aqui. Mas vamos lá. Depois a gente retoma, se tiver alguma questão. Aquela questão que você informou do cadastro da instituição primária e secundária. Infelizmente, é uma dificuldade, uma limitação de sistema. E que eu não consigo trocar esse sistema nesse momento. E existem algumas limitações em termos de otimização desse sistema em si. O site é nosso, né? A gente consegue otimizar ele, arrumar, mas o sistema em si não é nosso. Então, a gente tem uma certa limitação. E, então, eu tenho realmente essa data de validade do cartão, ela é atrelada à instituição principal. Então, se eu estudo na UNB e tenho um outro curso técnico, e a UNB está de férias e o outro não, eu, infelizmente, realmente vou ter que fazer essa troca de instituição. Mas isso não significa que eu não tenha direito, eu só vou ter que fazer uma troca de instituição. A gente tem tentado colocar uma logística ali na nossa equipe para que essas análises de pedido de segunda via, pedido de troca de instituição, sejam feitas dentro de um prazo aí de 72 horas no máximo. A gente trabalha que seja o mais online possível. Fiz agora, já tem alguém lá pegando e alterando. Mas, infelizmente, a gente esbarra de novo na quantidade de pessoal. Mas só de ser online, você faz de casa, já ajuda bastante. Onde você estiver, você já faz. Uma dificuldade muito grande que a gente tem é que os postos ainda estão sendo muito procurados para fazer ações que poderiam ser feitas em casa pelo site. Tem muitas pessoas que realmente não têm acesso ao computador, né? Não têm conhecimento, e aí realmente tem dificuldade. Mas a gente ainda tem muita gente que procura o posto para atendimento e que teria toda a condição de fazer isso de casa. E não faz porque acha que no posto vai ser diferente, vai ser mais rápido, e não vai. A gente lá no posto está para poder auxiliar esse uso da ferramenta. Mas é a mesma coisa. Então, a pessoa, de repente, adia a resolução do problema, fica numa fila, sendo que poderia estar em casa, no conforto do lar, já solicitar na hora mesmo que surgiu a necessidade. Né? A questão dos sistemas, né? A gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação, onde nos foi dado a permissão de acessar uma view, né, do sistema IEducar. O que significa isso? Eu consigo entrar diretamente no banco de dados do IEducar e lá eu consigo mensurar algumas informações importantes em sentido de frequência e de onde o indivíduo está matriculado. Então, eu consigo agilizar muitas coisas por conta dessa parceria. Se a gente conseguir fazer a mesma parceria com outros sistemas, não há nenhuma dificuldade, desde que a gente consiga ter o mesmo acesso que a gente tem do IEducar. Lembrando também que uma das dificuldades muito grandes que a gente tem com o IEducar é ainda a questão da atualização dos dados dentro do sistema.
Porque aí a gente automatiza para poder ler o sistema e muitas vezes o sistema está desatualizado, né? Está sem o CPF do estudante, ou o CPF informado é o CPF da mãe, não do estudante. Se tiver uma letrinha fora do lugar, a gente não consegue verificar a frequência do estudante. E aí a gente tem que pedir a ele para ir na secretaria da escola para corrigir o dado lá no sistema do IEDUCAR. Então, assim, o IEDUCAR também tem as suas dificuldades também em termos de alimentação do banco. Agora, os outros sistemas todos, como a gente não tem essa parceria de ter acesso diretamente ao banco de dados, né, como uma view, só para ver, sem alteração ao banco, a gente precisa oferecer um outro caminho, que é o nosso sistema, o sistema da DEFTRANS, que fica disponibilizado no site da DEFTRANS, em que a instituição entra e encaminha a frequência por meio de uma planilha em Excel, que também tem que ser preenchida corretamente. Vindo para cá, eu já tive um retorno da minha equipe técnica de que tinha uma escola, né, que tinha enviado a frequência fora do prazo, porque estava com dificuldade de enviar, a gente aceitou mesmo assim, mas que estava com o cadastro errado, tinha CPF com número faltando, né? E aí, como esse processo é automatizado, apesar de ser uma planilha em Excel, a gente não confere nome a nome, a gente joga numa aplicação de software e ele lê automaticamente as informações da planilha. Então, se tiver um CPF errado, ele vai errado. E aí, o banco não entende que é um aluno nosso, né? Porque não existe aquele CPF no meu banco. Então, aquela pessoa fica sem a frequência, né? Então, essa questão do sistema é uma questão de estabelecer parceria mesmo. A gente fazendo a parceria, a gente consegue estabelecer uma regularidade de tratamento. Não sendo assim, a segunda opção é a mesma para todas as escolas que a gente não tem essa parceria do IEDUCAR. E, aliás, o IEDUCAR é o único, né, que tem. Na questão 10, que você colocou das perguntas, da padronização, a gente teve, inclusive, uma reunião hoje com os nossos encarregados de todos os postos, né, coincidentemente, e onde eu passei para eles a informação de que nós vamos trabalhar com uma base única de dados. Hoje nós temos um 156, que é o nosso teleatendimento, né, oficial do GDF, e eles trabalham necessariamente dentro de um script, né, do CRM, que é uma base de dados de informação oficial. Então, o atendente do 156, ele não pode falar nada que esteja fora daquela base. Tudo que ele vai responder, ele tem que pesquisar necessariamente. Ele não pode responder de cabeça ou do que ele acha. Isso, inclusive, gera punição a ele, se for detectado, né? E todas as ligações são gravadas. É importante que o cidadão ele use o canal da ouvidoria, que é o 162, para cobrar isso dos atendentes do 156. Se o 156 não está funcionando, não está atendendo, não está prestando as informações adequadas, ele tem que reclamar. Porque duas coisas podem acontecer. Ou o atendente do 156 não está prestando o atendimento da forma adequada e a gente precisa ou capacitá-lo ou realmente tomar outras providências para que ele atue de forma adequada, ou a gente precisa exigir dos órgãos a atualização do CRM. Essa atualização do CRM do DEFTRANS, ela está sendo feita nessa semana agora, para a gente ver se tem alguma mudança que não tenha sido contemplada ainda, mas frequentemente a nossa ouvidoria está acompanhando também, né, buscando sempre manter essa base de dados atualizadas. E essa base de dados agora, a partir de agora, ela vai ser também compartilhada com os postos físicos de atendimento. Então, os postos físicos de atendimento vão poder consultar essa base da mesma forma que um 156, com o intuito até de garantir as correções que um 156 hoje não possa vir a corrigir, porque está mais distante, né, da ponta. Então, de repente, o cara que está lá na ponta, ele consegue me corrigir o CRM muito mais fácil do que a pessoa que está num 156. Então, a gente está fazendo essa ação de correção e de atualização. Hoje, o DEFTRANS, na última reestruturação que a gente teve, né, a penúltima, a gente criou uma controladoria setorial dentro do DEFTRANS, onde a gente tem uma unidade de transparência, e essa unidade de transparência ela também nos cobra toda essa questão de atualização do FAQ, né, das perguntas e respostas, de estar disponível ali para o estudante tudo que ele precisa de informação, não só o estudante, mas todos os usuários do sistema, né, para que a gente não tenha essa dificuldade de comunicação. Então, isso é sim um ponto que nos preocupa bastante e que a gente tem atuado para poder resolver.
Acho que tratei tudo. Alguma coisa que eu deixei de fora? Primeiramente, a gente, pelo que eu vi aqui, no meu entendimento, parece que todas as questões foram, de certa forma, colocadas. Tá? A sugestão nossa é de que... Tá gravando? Ah, caiu a rede. Então era só para... então tudo bem. Era só para... É o seguinte, nós vamos mandar oficialmente pela Frente Parlamentar essas questões, tá? Para que elas possam continuar sendo trabalhadas. Tá? Porque o objetivo hoje, e esses são os objetivos das mesas técnicas, é iniciar um processo. A ideia não é encerrar ele aqui. Tá? Então, depois aí o restante verifica, né, da mesa se realmente foi atendido, mas eu quero colocar algumas considerações que eu acho importante no que você colocou. Só um minutinho, Virgínio. Duas rápidas observações. A primeira delas é que, não sei se foi uma falta nossa ou se foi uma ausência deliberada ou por falta de objetivo, a presença do IFB nessa mesa, né? Então, acho que nós precisamos corrigir isso. A segunda coisa que eu queria apontar, Adriana, é uma análise mais, talvez, detalhada. Nós apresentamos aqui uma evolução dos gastos, né? Nós gostaríamos que vocês também checassem nesse encaminhamento que o professor Virgínio sugeriu, para ver, porque tudo leva a crer que em 2018 nós cheguemos por volta de 330 milhões. Quer dizer, 330 milhões. Uma política de gratuidade é um volume de recurso considerável. Então, nós precisamos ter uma leitura de aperfeiçoamento do sistema. Não é pensar a economicidade pela economicidade, mas o uso efetivo e correto dos recursos, porque isso custa muito para a sociedade. Então, nós temos que ter essa lucidez da importância que é esse recurso, da escassez que é esse recurso, da importância que é esse recurso e direcionar sempre aonde tem esse ou aquele problema no sentido de resgatar. Bom, eu fiz essas considerações, mas eu sei também que há algumas perguntas, não sei se vai ser colocada agora ou só na hora que for restabelecido o sistema, mas eu vou pedir aqui para o Virgínio me substituir aqui, né, nessa local aqui, porque eu tenho que fazer um contato com a assessoria do governo aqui na Câmara, eles estão nos aguardando para poder resolver algumas questões de emenda parlamentar. Então, eu queria agradecer enormemente esses momentos aqui com vocês. Nós vamos repetir, como vocês podem observar, no sentido de aperfeiçoar essa proposta. Eu acho que isso vai acabar servindo de exemplo para a questão do deficiente, para algumas outras coisas importantes num programa. Eu creio que Brasília tem um programa de vanguarda na política de gratuidade e nós temos que preservar um processo de controle, acompanhamento, uso efetivamente correto desses recursos, né? Então, Virgínio, eu pediria se você pode sentar aqui, mas eu queria agradecer ao retirar a presença de cada um de vocês aqui, Paula, Rosária, Adriana, Elisângela, pelo privilégio de termos aqui junto. Quero agradecer também o trabalho do Virgínio e do João, que ajudou a dar o suporte mais para que nós pudéssemos realizar essa oitiva hoje aqui. Muito obrigado e vou deixar com vocês nesse momento o professor Virgínio para conduzir esses momentos finais.
Só enquanto o Virgínio se senta, só para fazer uma questão em relação ao controle dos custos, a gente tem estabelecido várias regras novas de controle, dentre elas algumas trilhas eletrônicas que estão sendo instaladas que estão sendo utilizadas dentro do sistema, justamente para pagar somente aquilo que realmente é devido, né? Então, a nossa equipe, tanto de TI, da DEFTRANS, quanto a equipe de unidade de controle interno também da DEFTRANS, em parceria com a Controladoria Geral do Distrito Federal, tem feito cada vez novas trilhas para que a gente consiga controlar o custo e fazer com que realmente o custo seja efetivo, que a gente realmente custeie aquele que precisa mesmo do benefício. Outra questão é da biometria, que a gente até está fazendo uma parceria da nossa ouvidoria com a ouvidoria da Secretaria de Educação, para que a gente possa chegar aos professores, aos coordenadores e, por consequência, aos alunos e aos pais dos alunos, principalmente, para poder sensibilizá-los para a importância desse custo, né? E a relação como funciona a biometria. Hoje, a biometria ela é uma câmerazinha que fica dentro do transporte e ela tira várias fotos, né? E há uma comparação das fotos ali dentro do nosso sistema e as fotos que são retiradas na hora dentro do transporte. E aí, depois, é feita, além de uma comparação automática, é feita uma comparação humana pelas operadoras do sistema, que encaminham para nós os laudos de não conformidade, e aí a gente abre um processo para a defesa do estudante. Se ele não se defender, ele é bloqueado dentro do semestre, né? A gente tem pego um número de casos muito grande de uso indevido, e uso geralmente por parte dos pais. Pai e mãe que pega o cartão do filho e aí aparece a foto lá do pai e da mãe. Às vezes é namorado, às vezes é marido, né? E a importância da gente conscientizá-los que o uso desse benefício é para o estudo, é para estudar. Aí, às vezes, eles vêm com uma história triste, preciso para isso, para aquilo, mas, infelizmente, esse benefício é para isso. Então, a gente tem que buscar outros benefícios, outras ações, né, para poder atender outras demandas, mas esse aqui é para estudar. Então, infelizmente, a gente tem, inclusive, histórico de alunos do EJA que vão lá, se cadastram, pegam o passe livre estudantil e vão embora, porque eles não querem estudar, eles querem o passe livre, que é outra realidade muito triste para nós. E a gente tem tentado buscar essa parceria, até em conjunto com a secretaria e tudo, para que a gente possa não penalizar aqueles que realmente querem estudar, mas que a gente também não deixe que esses números cresçam indevidamente, pagando aqueles que não estão utilizando o benefício de forma correta, né, que estão fazendo o uso indevido. Então, se a gente tem tentado instalar várias formas de controle e formas de controle responsáveis, para que a gente não puna aquele que não precisa ser punido, né? Uma alteração que a gente está fazendo também, que é importante colocar, até nas questões que vocês tinham levantado, anteriormente a gente tinha, até o 5º dia útil, a gente recebia a frequência, né? E se a escola não conseguisse enviar a frequência, o benefício era automaticamente desativado, né, até a sensibilização no próximo 5º dia útil. A gente está alterando essa logística, então, a partir do próximo mês, a gente vai fazer uma situação inversa. Até o 5º dia útil manda frequência, né, e é importante que as escolas atendam esse prazo. Se não for atendido nesse prazo, no 6º dia útil, a nossa unidade recebe uma lista de estudantes sem frequência. E a gente vai disparar um e-mail para cada um deles informando que não recebemos a frequência até então. E eles vão ter um prazo de 10 dias para regularizar a situação. Isso deve ajudar muito em quê? Justamente esses prazos de férias, né, essas diferenças, essas diversidades, porque aí o aluno tem 10 dias para poder procurar o DEFTRANS e explicar a sua situação. E a gente conseguir manter o benefício antes de ser cortado, o que pode ajudar muitos casos que, às vezes, ficam naquela situação que vocês colocaram aqui na mesa, né? Acho que, em geral, que é você ter primeiro o benefício cortado e depois você poder se explicar, se defender. Exatamente. Então, assim, entendendo essa sensibilidade, e até seguindo a mesma lógica da própria portaria que regulamenta
a biometria e todo o princípio, né, da legislação e do serviço público, a gente está colocando essa nova normativa. Né? Inclusive, a ordem foi exatamente hoje, ela foi mandada lá no processo, no SEI, né, que é o nosso processo eletrônico. Então, ela foi dada hoje, a partir do próximo mês ela já está valendo. Então, os alunos vão começar a receber esses e-mails, né, dizendo que eles estão com uma não conformidade e que eles precisam resolver no prazo de 10 dias. Aí, se não resolver no prazo de 10 dias, infelizmente, a gente não pode ficar adiando, porque senão ele acaba também uma pessoa que não tem, usufruindo indevidamente. Então, esse é mais um exemplo das ações que a gente está tentando tomar para que haja um controle, para que não haja um gasto ineficiente, mas que também não haja uma punição daquele que está fazendo o uso correto e acaba sendo penalizado pelo erro dos outros, né? Sim. Eu imagino que, em algum momento, nós teremos a condição de fazer um sistema de fato integrado, que tenha o acompanhamento dos pais, da escola, e da escola em diversos níveis. Porque, assim, quando nós estamos falando de uma secretaria que está em processo de implantação de sistema, né, de controle de programas de secretaria, escolas técnicas agora tentam se implantar no SAGE, a expectativa é que a gestão da escola tenha uma participação maior nos trabalhos de secretaria. Porque o desafio total que nós temos, como já mencionamos, está no processo da evasão escolar. E a evasão escolar, às vezes, ela surge dentro de um relâmpago, uma coisa muito rápida, né? Algum motivo que acontece, você não sabe o quê. Se nós não tomamos providência imediata, a chance de o aluno não retornar mais é muito grande. Na educação profissional, por se tratar de um trabalho que não é obrigatório, o aluno não é obrigado a estar na escola. Ele pode ou não fazer educação profissional indiferente do ensino médio. Ele precisa ter para poder acessar a universidade, possibilidade inclusive a universidade. Então, para nós, quando o aluno vai para a escola técnica, nós consideramos que todo o período de formação dele é o período de seleção, do primeiro dia ao último dia, né? E aí, nesses casos, quando nós temos a possibilidade de compreender esses mecanismos, como vão se dando a esse processo de evasão, nós temos como possibilitar criar mecanismos para que ele permaneça na escola. E no caso, tratar específico das unidades remotas, para nós se torna ainda muito mais complicado, porque atualmente nós funcionamos as unidades remotas dentro de uma comunicação muito mais física, né, do que eletrônica, certo? O aluno precisa de uma declaração lá em São Sebastião. Vou produzir essa declaração em Planaltina, e eu tenho que levar essa declaração até a escola onde ele se encontra, né? Então, quando nós tivermos um mecanismo que eu, Paulo, consiga consultar no sistema e verificar se aquele aluno lá de São Sebastião ele está frequente em tempo, eu consigo emitir a declaração para ele enviar, sem que ele precise me pedir, né? Então, coisas assim podem acontecer. Acredito que as escolas elas podem ser muito mais parceiras do DFTrans para favorecer a otimização dos recursos públicos. Eu imagino, eu não sei se vocês têm estatística de perda, mas é possível a gente simular, dentro de um semestre, como que vai acontecendo isso. Por exemplo, o aluno ele pode passar o mês todo sem frequentar a aula e usar aquele mês todo, né, do passe livre sem ter direito. Você declarou a frequência num dado mês, ele está quite, mas ele tem um mês todo para declarar o próximo, né? Se nós temos um mecanismo de controle, de saber se o aluno chegou à escola, passou o cartãozinho dele na escola para a sua frequência eletrônica e ela cai lá no sistema de DFTrans, será uma coisa com grande possibilidade. E aí fazer, de fato, uma crítica às dificuldades que algumas escolas enfrentam para fazer aquele registro eletrônico, né, dos seus estudantes, né? As escolas que estão tentando fazer um controle até para acesso aos pais, elas estão sendo oprimidas porque precisam cobrar pelo sistema para a comunidade. E aí eu começo a pensar nisso. Se nós temos um mecanismo de 200 e 300 milhões possível, né, para a utilização do passe livre, e por que a gente não otimiza a utilização desses recursos dentro da escola para integrar um sistema de entrada eletrônica e até chegar no possível final do acesso condicionado ao passe livre? Nesse mecanismo, vocês nem precisariam ter
o encaminhamento da secretaria. Uma vez que ela acessou a catraca da escola, automaticamente enviaria-se um sinal ao sistema, que ele estaria como presença validando o dia seguinte. Ou seja, se ele faltar um dado limite de dias, ele já estaria descredenciado. Nesse caso, nós tiraríamos o peso da própria secretaria, que de fato comete erros. Né? Você imaginar, nós estamos trabalhando com escola que lida com 8 cidades. Então, nós cometemos muitos erros. Né? Erro de atraso, erro de lançamento, erro de data. E esses erros, eles trazem prejuízo e o aluno vai à escola, ele culpa a escola e a escola culpa o DFTrans. Só para citar como exemplo, na questão da troca das planilhas que aconteceu agora, com a questão da planilha do Excel, nós temos um programa particular na escola. Né? Não é da escola, a gente contratou uma empresa, mas esse programa dela simplesmente não gera planilha em Excel. Né? Você tem que fazer aquele exercício complexo, imprimir a planilha em PDF, transpor para Excel e aí com possibilidades de erros. Né? Atualmente o pessoal faz lá, mas é um trabalho muito mais mecânico, né? É um trabalho muito desgastante. Eu, pessoalmente, precisei fazer uma revisão no passivo da escola desde 1999, aluno por aluno, nome por nome, data por data. E a quantidade de erros que eu detectei, né, no sistema, de lançamentos, às vezes, data de nascimento, é uma quantidade muito grande. Né? Porque as informações, elas são... Atualmente, nós temos, até 2016, 6.800 matrículas em cursos técnicos na escola. Se nós contarmos com o FIC, ultrapassa de 20 mil, isso até 2016. De 2016, 17 e 18, provavelmente vamos ter matriculado perto de 50% de todo o histórico da escola, contando com todas essas unidades que nós temos. Então, o volume de serviço, o volume de informação se multiplicou de forma tal que, se nós não tivermos um mecanismo de controle, nós vamos ter 2 riscos grandes. Primeiro, dizer que o programa não funcionou. Né? Não funcionou por falta de quê? Por falta de planejamento, de repente também por falta de planejamento, mas por falta de situações que a gente consiga solucionar em longo prazo. Então, nós estamos trabalhando na secretaria, primeiro, para a implantação do SAGE, que é um sistema que vai também, ao meu entender, ele é mais completo do que o IEducar, porque ele atende às possibilidades que nós temos, que lá no IEducar não funciona. Né? E aí, na medida que você coloca que a possibilidade de ter essas informações no sistema público, então eu gostaria de ter o nome de um aluno aqui e online ter acesso, saber onde é que ele está. Né? Se ele está matriculado, se ele está no estágio, por quê? Porque eu respondo por todos os alunos na escola. Se o aluno está no hospital de base, né, ele está sujeito, ele está... sob risco, e eu não sei se ele está lá. Só vou saber se ele está lá amanhã, né? Quando o professor retornar para a escola e aí com disponibilidade de olhar o diário. Só que nesse caso nem isso eu posso fazer mais porque o professor não é mais lá. O professor é espalhado. Então as escolas, com essa questão da expansão e da descentralização, traz para nós uma grande possibilidade que assim, de você não constituir uma escola física e eterna no lugar. Eu posso constituir um curso técnico hoje numa cidade e amanhã, daqui a 2 anos, em uma outra localidade para atender aquela demanda local. Então, para a educação profissional é um grande ganho. No entanto, se nós não tivermos mecanismos de controle sobre isso, nós vamos gerar para a instituição que oferta um tipo de serviço que ela faz, pelo qual ela não será remunerada, né, e traz uma carga exaustiva. Por exemplo, no 2019... encerro o meu mandato, né? E aí, naturalmente, eu não posso mais concorrer à gestão da escola. Estou deixando aí uma grande bomba para os meus colegas, né, de gerir uma escola que tem unidades em 7 regiões administrativas diferentes. Então, isso é um desafio que a própria secretaria vai ver como vai fazer. A minha vontade é que todas essas escolas se tornem autônomas até 2019. No entanto, considerando o movimento lento, né, de transformação que a gente tem visto aí, creio que isso não será possível, isso vai estourar lá no final, e o DFTrans, como parte integrada desse sistema, né, ele também tem sua parcela de contribuição a dar e aperfeiçoar para a gente poder fazer esse trabalho aí com muito mais integração. Então, eu não sei que mecanismo, mas eu vou te falar uma coisa. Hoje, se o governo implantar esse sistema, né, de catraca nas escolas, ele terá uma economia estimada aí de pelo menos 30% a 40% em todos os custos que ele tem em relação a isso. Ou seja, o próprio sistema vai pagar o DFTrans com essa economia. Certeza. Só para esclarecer, não sei se teve uma diferença de entendimento. Esses valores aqui não são valores que a gente tem disponível, é o custo, né? Isso, né? Você entendeu? Ah, tá, beleza.
a questão de ter as catracas nas escolas é um projeto que é apoiado por nós. A gente tem todo o interesse que isso seja feito. Nos esbarramos novamente com a questão do investimento, não, do investimento, nesse caso do investimento mesmo, de ter um investimento que me permita instalar essas catracas dentro dentro das escolas, né? Até em uma reunião levantou-se, vamos colocar os validadores de ônibus lá dentro das escolas. É mais caro ainda, né? Que aquele validador é muito caro, tem um custo muito alto. Mas assim, a gente tem esse interesse também, é um projeto que a DFTrans tem com muito bons olhos e que para nós seria uma forma de automatizar essa frequência e seria extremamente importante e interessante. Qual é a frota de ônibus que nós temos no DF? Quantidade de ônibus que a gente tem rodando? Ai, não vou saber de cabeça, até porque não é exatamente na minha área. Muito mais de 4 mil. É uma frota muito grande, principalmente das 650 bacias. escolas. Um quinto do número de validadores, um validador em cada escola resolveria o problema. Mas esses validadores não são nossos, são da operadora, né? Eles aqui custeiam, a gente não custeia isso, não. É só em título de que é caro. Mas, assim, a gente tem outras soluções mais baratas, não precisa ser o validador lá. Mas dá para a gente ter sim, uma informação de digital, alguma solução nesse sentido, que sim, a gente tem todo o interesse de fazer uma parametrização e fazer uma leitura de frequência com uma interface nesse tipo de sistema. Para nós seria um avanço imenso, porque é trabalhoso para vocês mandar a frequência e é trabalhoso para nós também receber essa frequência. No iEducar, a gente tem uma facilidade muito grande. Então, assim, fazer essa parceria do iEducar com outras ferramentas, como a que vocês estão apresentando alternativamente, o SAGE, é interessante para nós também. Então, a gente pode, sim, vocês podem formalizar essa solicitação e a gente estabelecer essa parceria também. O nosso receio é o mesmo do iEducar, que a gente tem brigado há um bom tempo. É vocês garantirem a questão da atualização da base. Porque, assim, para nós, a gente vai sempre responder para o cidadão. Olha, vai lá na sua escola e pede para atualizar. Para nós tá tranquilo aí a resposta. Mas a gente se sensibiliza em ter o nosso usuário tentando usar o benefício e não conseguindo, e não está na nossa mão resolver também. Mas aí retorna uma coisa para lá e para cá. Na medida em que nós também sabemos onde que nós estamos errando, né? Porque aquele mesmo número que você detectou lá no final do CPF, nós só vamos saber se for informado à escola que ele não foi digitado o que está faltando. Sim, é outra coisa que a gente tem feito. Na biometria, a gente também tem mais ou menos o mesmo processo. É uma planilha em Excel que as empresas encaminham junto com os laudos de não conformidade, as operadoras, né? E a nossa coordenação de sistemas, ela desenvolveu um sisteminha simples que critica a qualidade dos dados dessa planilha. Então, a gente está fazendo a extensão desse mesmo sisteminha para a gente conseguir aplicar nas escolas. O universo é um pouco maior do que as operadoras, então tem que haver alguns ajustes, mas acredito que saia bem antes do que o próprio portal de cadastro da instituição. É uma aplicaçãozinha que vai ser disponibilizada, e a gente tem que estudar como que a gente vai disponibilizar isso para as instituições, e aí, ao rodar aquele sisteminha, ele mesmo já faz a criticidade. Então, você vai encaminhar para nós a planilha e ele vai dar um erro e vai dizer aonde está o erro, qual é a linha, onde está errado. E aí vocês podem fazer essa correção. Esse é um desenvolvimento que foi feito pela nossa coordenação de sistemas, justamente com essa sensibilidade de tentar ajudar vocês. Como é um número muito grande, é um trabalho manual, ainda é muito braçal, né? E a gente sabe que vocês também têm a mesma carência de pessoal que a gente tem, né? A Secretaria de Educação também tem uma carência grande de pessoal. Então, a gente pensando nisso, a gente teve essa ideia do sisteminha. A gente estava tendo muito problema com a biometria. E aí a gente pensou, poxa, é a mesma coisa, né? Uma planilha de Excel também. Vamos tentar, né, fazer a mesma contribuição para que a gente possa ter esses dados de forma mais qualitária, né? A biometria, a nossa preocupação era subir dado errado e o indivíduo não ser suspenso na data certa e depois não ter... aí a gente tem um benefício sendo usado de forma indevida, depois a gente não ter como fazer essa advertência a ele, ou, pior ainda, a gente fazer 2 vezes o mesmo bloqueio, a pessoa ser bloqueada 2 vezes, sendo que ela fez uma vez, aprendeu a lição, não fez mais e foi de novo prejudicada. Então, esse foi o motivo inicial. Agora, nós temos essa segunda motivação, que é ajudar a frequência, que, novamente, tem o mesmo intuito, ajudar o cidadão que tem o direito a usar o benefício dentro do direito dele, né? E impedir que aquele que não faz jus
não façam uso do benefício e aumente o custo desnecessariamente. Outro controle também de custo que a gente tem, que eu esqueci de mencionar, é a parceria que a gente tem com a Controladoria do Distrito Federal também, junto com a nossa unidade de transparência. A gente está publicando dentro do site da transparência os custos do sistema, inclusive identificando o usuário, claro, respaldado ali a questão de direito à privacidade, né? A gente coloca lá o usuário, coloca a linha que ele está utilizando, com o intuito de incentivar ao cidadão a fazer denúncias na ouvidoria daquele estudante que está fazendo um uso indevido, né? Por exemplo, eu estou vendo ali que aquela linha ela não passa naquela escola. A DEFTRANS ainda não tem necessariamente... Ela tem uma ferramenta que faz essa crítica, né? Mas em certos momentos a gente acaba tendo uns vácuos ali de sistema que o cidadão, numa postura ativa, ele consegue corrigir, ele consegue nos ajudar a fazer esse controle social, que é super importante, né? Então, esse também é uma outra ferramenta de controle, é essa transparência que a gente está dando aos dados para que o cidadão nos ajude a fazer esse controle. A gente tem uma equipe de geoprocessamento, que é ótima, excelente, né? Até aproveito para parabenizá-los aqui na frente de todos vocês. É uma equipe muito comprometida e eles fazem todo um trabalho de parametrização do sistema para identificar aquela questão da distância da escola, né, que é prevista pela lei, para dar ou não o direito ao estudante. Quando o estudante reclama, olha, o cálculo não está muito certo, né, a ferramenta deu uma errada, eles fazem toda uma reavaliação, olha direitinho, né, então eles fazem um trabalho bem criterioso, bem cuidadoso para poder dar o benefício certinho. Eu acredito que o DEFTRANS ele pode desenvolver um trabalho pedagógico muito mais amplo do que ora desenvolve, né? Com a integração dessas ferramentas. Porque o fato de você conhecer o trajeto do aluno, onde ele se encontra, te permite produzir, por exemplo, pesquisa educacional. Né? É uma questão para nós interessante quando nós trabalhamos na possibilidade, por exemplo, de compreender onde é que o aluno mora, né? De onde que ele se desloca. Porque algumas atividades na escola, você imagina um aluno que chega todo dia atrasado, certo? Eu não vou acusar esse aluno de atrasar propositadamente. E nós ficamos, de fato, na porta da escola, e aí as aulas começam às 19 horas, mas o ônibus só passa às 19h30. Né? Então, o aluno que vem de outra cidade. Então, isso. Questões como essas são importantes para a gente poder proporcionar ao estudante a melhor condição possível para que ele possa desenvolver o seu trabalho, que ele possa comparecer à escola e aí realizar o seu trabalho pedagógico. O professor também, muitas vezes, ele tende a, pela falta de informação, de compreender onde que o aluno mora, até de produzir, de marcar atividades na escola ou em outros lugares, sem compreender esse trajeto. Isso aí dificulta a realização como possibilidade. Então, eu vejo que o DEFTRANS, e aí fico contente, fico muito animado com essas possibilidades que vocês apresentam para a gente, de dizer que vai nos auxiliar, né, tanto para melhorar o acesso do aluno com relação aos alunos que estudam em carga horária de 160 horas, né, ao invés de 200 horas, né, como possibilidade de rever a ideia dos estudantes que fazem disciplinas ou que estudam nos finais de semana como possibilidade futura, porque eu entendo que na educação profissional nós temos que utilizar todos os horários e tempos possíveis, tanto de acesso ao sistema quanto de acesso, né, ao estudante. A professora Rosário coloca muito bem, e aí fala, na mesma medida, a professora Elisângela, na ideia de que a educação profissional ela está na base da educação básica. No entanto, as peculiaridades são tantas que precisa ser discutido isso, né, com muito mais propriedade, porque a gente entende o seguinte, na medida em que o estudante ele compreende os processos, compreende os locais que se encontram e as possibilidades de acesso, a sua possibilidade de formação se torna muito mais iminente, né, no processo, na possibilidade de divulgação, na estudar a escola, no acesso como um todo. Então, são questões essas que nós entendemos que a escola pode tanto contribuir, né, para favorecer aí a gestão e a qualidade na gestão dos recursos públicos, quanto prever um processo de expansão dentro de algo que seja factível. Imagina hoje a seguinte situação. Nós queremos abrir uma unidade remota numa cidade que nós não conhecemos,
né? Mas se nós temos informações dentro de um sistema do nosso público, de onde que o aluno reside, aqueles inscritos, para nós seria interessante que eu poderia dimensionar em que setor seria mais interessante abrir essa formação, né? Lá em São Sebastião, que é um dos casos próprios nossos, nós temos uma escola que trabalha com educação profissional conosco, a escola de ensino fundamental durante o dia, educação profissional noturno, lá no Miguel Arcanjo, mas poderia pensar em uma outra escola, lá no bairro do Chicão, lá no Chicão, que é uma outra escola distante, em outra localidade, compreendendo aí os alunos que morariam lá. Ou seja, quanto mais informações nós tenhamos acesso, né, de onde que o aluno mora como possibilidade, mais será factível prever a educação profissional, essa expansão, sem trazer esses transtornos que normalmente nós trazemos para o próprio aluno. Eu me matriculei na escola, e aí como é que eu vou chegar? Isso aí é algo direto. Então, isso aí que é algo que é possível da gente fazer, da gente melhorar esse trabalho. E aí a comissão, ela tem aí a dura tarefa, porque na medida, hoje nós viemos falar de um assunto, mas creio que muitos assuntos surgiram e que são possíveis da gente acompanhar isso aí, porque são demandas históricas da educação profissional. Essas demandas precisam agora ter solução, né? Nós já tentamos fazer essa discussão em diversos momentos, e aí confesso que em alguns momentos eu fiquei chateado com o DEFTRANS, né? Porque, na verdade, nós respondemos a resposta do aluno. Ele chega lá e nos conta, fui ao DEFTRANS e eu não fui atendido. De repente foi atendido, sim, mas a informação que foi prestada não era suficiente. Sim. O DEFTRANS, por sua vez, a ferramenta de comunicação com a escola ainda não é uma ferramenta adequada, né? Ainda não tem a validade, a legitimação do documento. Então, esses atrasos, eles trazem para nós uma angústia muito grande. Porque imaginar o seguinte, o custo, né, de transporte, se o aluno ele trabalha, hoje por volta de R$10, né? R$50 por semana, né? R$200 ou mais por mês. Então, é uma fatia significativa para uma família que, às vezes, ganha menos que o salário mínimo. Né? Isso significa praticamente abandonar essa possibilidade. E como a educação profissional, ela pressupõe justamente possibilitar à pessoa o acesso, né, ao conhecimento técnico, tendo em vista o mercado de trabalho, você faz, então, um boicote contra a população que mais precisa. E aí, a dizer, nunca é demais, que o investimento na educação profissional significa, de fato, um investimento, né? Não é gasto, porque ele retorna com segurança, né, de uma vez por todas ao campo de trabalho, a geração de renda como possibilidade, né? Então, quando nós trabalhamos no campo da saúde, que é uma das áreas hoje que mais emprega, né, em Brasília, nós entendemos que esse estudante que fez a formação e que ele mais tarde ele tem acesso ao mundo do trabalho, ele novamente retorna aos cofres públicos, né, aquele investimento que foi dado a ele naquele momento, né? E minimamente tem casos que o estudante ele não tem necessariamente a formação profissional com vista ao acesso ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho, mas com acesso à própria vida familiar, que também se constitui em algum momento em retorno ao Estado, já que ele deixa de investir naquilo que poderia ser dado, né? Então, são práticas que, de fato, colaboram para isso. E aí o passe livre ele ganha, de fato, numa situação de um alto peso, né, nesse processo, trabalho no processo pedagógico. Agora, é lógico que a gente tem que pensar também, e aí pensar sempre, tanto na escola quanto no mundo como um todo, que existe, de fato, pessoas que não compreendem a filosofia desse processo, né? Então, no momento em que alguém se utiliza do passe livre, né, para outras finalidades, ele depõe contra o sistema, né, porque ele fura, certo? Ao invés de você investir na pessoa que realmente precisa, você vai investir na pessoa que está utilizando ali para outras finalidades. Então, casos como ser mencionado, do pai, do tio, do irmão, né, que faz o acesso ao passe livre com esse passe estudantil, na verdade, ele boicota o nosso trabalho. Porque certamente é um colchão bem curto, né? Quando alguém usa indevidamente, vai faltar a pessoa que realmente precisa. Isso aí não tem como você imaginar que nós temos a possibilidade de oferecer hoje transporte gratuito para toda a população. Porque senão o trabalhador, né, senão o professor também quer transporte gratuito, né? Então, todo mundo vai querer isso aí e, de fato, hoje, o aluno, o estudante que quer ter acesso à escola, ele não pode ser negado em função dessa possibilidade ou em função da nossa falta de conhecimento. Quando você menciona também a falta de profissionais para trabalhar em todas as áreas, eu diria que hoje não é profissionais, não é pessoas,
né? Faltam, na verdade, pessoas com conhecimento específico para produzir, para fazer com que isso seja mais rentável ao sistema público, né? Na verdade, às vezes até um tanto contraditório a gente dizer que nós temos muita gente, mas que nós ainda produzimos pouco, porque nós não planejamos, nós fazemos ações, desenvolvemos, trabalhamos com pouco planejamento, né? E creio que planejamento é algo que faz parte do trabalho da comissão, né? Tendo em vista assim, pensar na educação profissional no crescimento sustentável, né? Porque assim, no momento que nós estamos hoje, é um momento bom em conhecer em estratégias e técnicas, mas daqui para frente, ou nós conseguimos fazer um trabalho integrado, ou então toda essa produção que nós fizemos vai por água abaixo. Não é isso, professor Vigílio? Exatamente. Eu vou entrar aqui, nós temos uma questão de tempo. O debate esquentou depois, mas nós temos uma questão de tempo aqui, que é 2 horas de discussão. Eu queria saber se tem mais alguma consideração, porque nós vamos dar alguns encaminhamentos para essas atividades. Eu só queria ressaltar o quanto eu fiquei mais até tranquila com a fala da Adriana, né? Porque às vezes a gente até critica, né? Pela falta do conhecimento. E agora saber que vocês também, e tranquila também por saber que tem uma professora lá, né? Então, isso não colocando mérito maior, mas a questão da sensibilidade, de conhecer a realidade dos estudantes, isso ajuda muito no processo. E aí, o Paulo levantou algumas questões, mas eu queria ressaltar uma questão da distância, muitas vezes da linha para a unidade escolar. Aqui, eu sei que o deputado até ressaltou a falta do IFB, mas eu, como professora do IFB, eu sei o quanto isso prejudica, que são os campi que estão mais distantes dos locais. Então, acredito que possa acontecer isso com as unidades remotas, né? Planaltina. Então, muitas vezes, é preciso também estar sensível a isso, a atender a necessidade daquele estudante que, às vezes, é negado a ele uma carga horária que está estabelecida no curso, porque ele tem que se ausentar da escola, porque a linha só passa naquele horário, porque está muito distante e ele tem de sair mais cedo ou chegar mais tarde. Então, essas questões também de serem colocadas para ver de que forma a gente pode também melhorar nessa questão. Eu oriento vocês podem utilizar o próprio site da ouvidoria. Lá tem uma unidadezinha de solicitação, onde vocês podem fazer essa solicitação da linha. Sim. Infelizmente, a gente vai ter que fazer uma gestão do que a gente tem de oferta, demanda e tudo para poder atendê-los, né? Mas é claro que, assim, vocês, primeiramente, o primeiro passo vocês precisam sinalizar a DEFTRANS formalmente de que existe essa necessidade. Entrando ali pelo canal oficial da ouvidoria, ela consegue fazer essa gestão junto à área técnica que faz esse estudo de demandas. Hoje, esse estudo de demanda ele é feito pelo sistema, que, a princípio, a gente tem algumas limitações que devem melhorar com um acordo de cooperação técnica que a gente estabeleceu para a doação de uma ferramenta de centro de supervisão operacional, que deve nos ajudar a verificar essa necessidade. Mas, para além disso, hoje a demanda do cidadão só chega quando vem alguma representação legislativa, né, da Câmara Legislativa, para levar eles lá. E existem as ações da nossa ouvidoria que tenta também buscar os cidadãos, mas, de novo, são poucos servidores, a gente tem dificuldade de chegar a todo mundo. Então, uma das mais efetivas ações é vocês entrarem mesmo no site da ouvidoria e fazer essa observação de que precisa da linha no horário tal, para que a gente possa fazer todo um estudo da programação da linha e tentar fazer com que aquilo ali funcione dentro de uma necessidade real, né, da população. Eu vou informar para que meus alunos façam isso, mas eu vou aproveitar o momento para citar, inclusive, o exemplo do Campus Gama, do IFB, porque está completamente distante de onde a linha passa e dos horários. E essa questão já tem sido, inclusive, tema de debate, de tudo, e a questão não foi resolvida ainda, e não é só a questão de ter que dispensar o estudante mais cedo, é a questão da violência que é provocada pela distância entre a escola e o local onde esse estudante vai ter de
pegar o ônibus. Então, essa questão, pelo menos dessa situação, eu conheço como, né, de perto, bem de Tem um perto. outro projeto nosso também que a gente está fazendo junto com a Controladoria. Existe um projeto muito bonito da Controladoria, Controladoria na Escola, acho que vocês devem conhecer, né? Que é a participação dos estudantes como numa auditoria cívica, né, sobre as escolas. E a gente está entrando dentro desse projeto para fazer justamente essa auditoria cívica do transporte, do sistema. Ótimo. Então, a questão da segurança, o tempo que fica de espera, para a gente tentar também fazer essa gestão. Existe aí essa proposta da gente entrar em parceria, né, nesse processo também. Então, anote isso aí do Campus Gama para a gente É anotado. fazer uma auditoria. E, no mais, eu acho que nós vamos conseguir avançar bastante aqui, né? Porque eu vi, pelo que você apontou, Adriana, que muitas questões são resolvidas com a mudança na lei que já está proposta, né? Sim, que é com a sim, questão sim. da carga horária. Tem algumas coisas que a gente precisa estudar a legislação. Exatamente. Precisa ver como é que está a legislação para que algumas coisas não fiquem viabilizadas, porque na legislação está de outro jeito. Sim. Né? Até algumas alterações, como, por exemplo, na portaria de regulamentação, a gente até pode fazer algumas adequações. Essa questão Então. da carga horária em específico, nesse período eleitoral, ela estende o benefício a mais pessoas, então seria como um aumento do benefício. Aí, como a gente está em período eleitoral, a gente teria um impedimento mesmo. Sei. Isso a gente realmente tem que abordar para lá. Mas algumas questões de logística, né, de como a gente vai estabelecer, isso a gente pode, desde que não haja um aumento, né, do grupo de beneficiários atualmente, a gente pode fazer várias alterações. E a DefTrans está extremamente de portas abertas para a gente poder escutar vocês, que são o nosso fim, né, o nosso objetivo. A gente quer que funcione para vocês. Se não funcionar, não faz sentido a gente existir, né? Então, a gente tem o maior prazer, e eu, em específico, como servidora, como cidadã, eu fico muito feliz de estar onde estou, com a oportunidade justamente de fazer essa aproximação. Enquanto trabalhei no posto de atendimento, diretamente com os alunos, me inquietava demais, principalmente essa situação. Gente, a escola fica totalmente à parte do DefTrans. E o estudante fica naquele telefone sem fio, indo para lá e para cá. Nesse meio. Então, realmente, até pessoalmente, pela minha experiência profissional, é um dos meus focos de trabalho dentro da gestão que estou cumprindo como chefe de unidade. É a gente conseguir aproximar as instituições do DefTrans, para a gente resolver. Acho que a gente vai conseguir resolver boa parte dos problemas aqui com essa simples aproximação das instituições com o DefTrans. A falha de comunicação, ela nos gera muitos problemas, né, que são desnecessários. Às vezes, uma coisa pequena que gera uma consequência muito maior, né? Bom, pessoal, até respeitando o tempo da nossa colega que vai para a aula agora, eu quero primeiro justificar, o Asni colocou aqui, da ausência do IFB. Na realidade, o IFB não está presente, está tendo o Conecta IF 2018 e todos eles estão envolvidos demais nesse processo. Tá? E como nós entendemos que era um processo que ia se dar início, né, ele não vai se encerrar, a gente verificou várias questões aqui que a gente vai acrescentar à discussão. A ideia é que esse grupo vai ser chamado para continuar acompanhando essa temática. Toda mesa técnica, nós vamos chamar o grupo, depois nós vamos tratar isso aqui com pontos-chave, junto com o DefTrans e a Secretaria de Educação, pontos de gargalos que devem ser resolvidos. E a ideia é acompanhar esses pontos de gargalos a serem resolvidos até que eles sejam resolvidos. Tá? O que a gente tem sempre colocado é que nós temos uma série de esforços. Agora, nós não chegamos no marco zero. É o aluno ter o passe na quantidade, na qualidade, no momento certo. Né? Então, é esse o grande trabalho. Eu destaquei algumas coisas aqui que a gente já vai começar a trabalhar. Primeiro, quanto à legislação, não está no ar nesse momento, né? Nós tivemos problema técnico, mas no E-Democracia vai estar ao vivo, vai estar colocada essa discussão, né, novamente, porque ela está gravada, e nós abriremos ainda para sugestões e vamos passar para vocês as questões que foram colocadas lá. Né, lá e outras ferramentas também de redes sociais que foram utilizadas. Ali parece que voltou. Né? Agora a gente quer colocar o seguinte, quanto à legislação. No E-Democracia também tem um espaço
onde nós podemos colocar a lei e levar ela ao debate. Então, o que nós vamos fazer, já solicitando ali ao Joan, que nós vamos novamente colocar a legislação e a própria portaria para a discussão pública de sugestões para alteração no que tange à educação profissional, tá? Para que a gente possa fazer essa discussão coletiva, né, e colaborativa de mudança da legislação. Um ponto que eu acho que é fundamental, porque a gente terminou discutindo toda a questão do passe estudantil. Eu levantei, destaquei 2 pontos aqui, que são, no nosso entendimento, aliás, 3 pontos fundamentais para esse processo. Tá? Um primeiro é que, mesmo diante de todas essas questões, o DEFTRANS disponibilize um setor, ou um técnico, ou uma assessoria voltada para a educação profissional, para que a gente possa fazer essa discussão, porque a demanda de vocês é enorme, pelo que você colocou aí. Se a gente não tiver alguém disponibilizado a isso, ele vai ter muitas tarefas e a gente não vai, por mais ter boa intenção, fazer essa discussão da educação profissional. Tá? Isso é um ponto que é importante. O segundo ponto, que ultrapassou completamente os nossos limites, mas nós vamos pedir à Comissão de Educação, que não é só da educação profissional, um encontro para tratar de sistema. Eu acho que o Paulo destacou uma coisa, porque vocês estão fazendo todo um trabalho de sistema, a Secretaria está fazendo todo um trabalho de sistema, e quem conhece um pouco de sistema, se um construir um sistema, o outro construir outro, depois, para juntar isso, é um negócio super complicado. Então, o IEducar já vai caminhar, ainda não caminhou, para o diário virtual. Eu acredito que até o próximo ano, os professores, em sua grande maioria, estejam no diário virtual. O SAGE também permite a mesma coisa, o que permite dar uma resposta em dados se o aluno assistiu a aula, não é nem se chegou na escola. Se ele assistiu a aula naquele dia, porque você vê o caso do aluno chegar na escola e não assistir a aula, né? Então, se ele assistiu a aula naquele dia... Então, quanto mais rápido houver essa discussão de integração de sistemas, mais fácil será para todos, né? O que a gente observa com todas as informações é que nós temos boas intenções, mas nós estamos longe ainda dessa integração. Mas você diz, o aluno, nós informamos ao aluno, né? Mas a escola não consegue ver lá dentro qual é o problema, então, na realidade, você vai ter uma leva de alunos fazendo reclamação de que não entrou no sistema, e a integração dos 2 sistemas permitiria, ou dos 3, né? No caso da Secretaria de Educação, fazer isso. A outra questão dentro do sistema também, que a gente vai passar para a Comissão de Educação, é o investimento em sistema, inclusive de recursos. Porque a gente vê, tanto na Secretaria de Educação, como você colocou, né, a possibilidade até de parcerias para ajudar, né, a necessidade de investimento no sistema. Né? Então, a gente vai colocar na pauta para os parlamentares, no sentido de levantar recursos para investimento no sistema, para reforçar isso. Porque só isso... O Paulo destacou bem, e você colocou, criaria uma economicidade enorme e uma eficiência muito maior nesse processo que os recursos humanos ou a boa intenção não resolvem. Por último, eu quero destacar aqui também a questão da formação. A gente poderia, eu não sei, eu estou verificando a liberação lá do nosso professor para TV e rádio César, a gente tem uma TV lá na escola e rádio, a gente está verificando a disponibilidade do professor, né, que nesse semestre não foi possível, ele está disponível, mas é necessário se construir através de vídeo ou de formação, para que o aluno aprenda a usar o sistema, né, efetivo, tenha essas informações melhores. Temos essa intenção também de fazer um canal no YouTube lá do DEFTRANS. Eu acho que isso é importante. No restante, o que a gente quer dizer é isso. Nós vamos aqui, né, continuar com esse trabalho, vamos pontuar, vamos oficializar ao DEFTRANS. A equipe, a gente pede o apoio de toda a equipe para continuar esse processo, né, de discussão com o DEFTRANS, onde a gente pontua o que realmente deve ser reestruturado, esse é o papel da frente, tá? O que deve ser reestruturado para a gente faça alinhamento, tanto do ponto do legislativo quanto do executivo, para que as políticas públicas de Estado realmente sejam efetivas, né, e atendam ao recurso que foi pago pela própria sociedade para ele ter esse benefício. Tá bom, pessoal? Por último, só dizer que à frente, né, além no dia 20 de agosto, nós teremos uma audiência pública, né, onde nós vamos tratar da educação profissional,
já deveremos ter alguma discussão em relação à legislação do passe estudantil, mas nós vamos fazer uma discussão também ampla sobre o financiamento da educação profissional. Tá? Esse é um tema já do dia 20, e é importante todo mundo ajudar nessa divulgação. E nós vamos continuar criando essas mesas técnicas. Tem uma série de outras temáticas para as mesas técnicas, né, que são mesas curtas, mas a gente pretende nela discutir um tema e transformar ele em processo continuado de mudança. É isso que eu queria colocar em nome do deputado, que teve que sair aqui, né, espero estar representando ele bem aqui. Obrigado a todos vocês, e a gente espera de quem, né, vai assistir, esteja assistindo esse debate, possa contribuir com essa discussão. A gente vai pedir para continuar aberto na e-democracia, para que as pessoas que, né, em função da questão técnica, não puderam participar, possam ainda participar dessa discussão. Obrigado. Obrigado ali, o João ajudou demais. O João, né, é o nosso representante aqui, tem ajudado a gente na comissão, e principalmente na questão orçamentária, né? É um técnico da área que tem contribuído demais com a gente nesse processo. Obrigado a todos vocês. Obrigada. Obrigada.